gênero Tem e de 17 opção sexual. 17 projetos de leis que estavam em andamento. O problema é assim, ó, que no final da legislatura, se o relator não é reeleito, eles são arquivados, que foi o que tinha acontecido com o PLC 122. Então, muito pouco deles estão tramitando, mas a tramitação é tão morosa que não consegue passar de uma legislação a outra. Então, assim, ó, o que eu procuro trazer é, bom, então, onde é que tem se avançado? Porque além de avançar no âmbito do poder judiciário, também o poder executivo está fazendo a lição de casa. Tá, muito bem. Tá? Ou seja, tem alguns direitos que já estão sendo já foram definidos tantas vezes no judiciário, já se consolidou uma jurisprudência, que é essa repetição de decisões, bom, que o próprio executivo já está sendo regulamentando projetos. A questão da Receita. Da Receita. Receita Federal e INSS, que a senhora citou, INSS, né? direito previdenciário, direito de obter visto de permanência, sabe, se declarar no imposto de renda um como dependente no outro. Esses são avanços importantes, porque isso não precisa passar pelo judiciário. Você lembra 10 anos atrás a questão do Tony Reis e com o parceiro, que era inglês? Aquilo foi, olha, foram meses de negociação. Então, nesse sentido, a gente vê que nós esquecemos de dar não é agradecimento, mas é um reconhecimento ao Executivo. O Executivo foi no final do governo Lula, deu passos importantíssimos. A Conferência Nacional, a Receita Federal, essa questão da permanência do parceiro. Tudo isso o Brasil avançou no Executivo e avançou no Judiciário. O Legislativo. E falando no Judiciário, o processo do Tony, acabou o Supremo Tribunal Federal a admitir a possibilidade de habilitar os dois, né, o Tony e o David, para a adoção, que é outro tema espinhoso, que eu tenho certeza. Como é que está hoje essa situação no Brasil? Aliás, assim, ó, quando a senadora disse que o projeto originário dela estaria superado e que com essa habilidade que ela tem, ela tinha inserido ali que não poderia adotar, isso lá em 95. Sim, né? porque não teria nenhuma possibilidade de passar. Exatamente. Nunca chegaria ao plenário. Jamais, se tivesse. né? Então, ela teve essa percepção, assim, ó, mas isso vem avançando. Mas hoje isso já está acontecendo, né, judiciário, doutora? né? Então, assim, desde 2007, a Justiça começou lá do Rio Grande do Sul e essa decisão de 2007, admitindo a adoção da companheira dos filhos que já tinham sido adotados por um... Como é que conseguia um casal ter filhos? Decidiu o casal a opção pela adoção, mas só um se candidatava. E a Justiça deferia para aquele, mas a criança ia conviver na casa, ia ter dois pais, ia ter duas mães. E o que aconteceu? Que este outro, que não estava no processo, na adoção, entra na Justiça e diz, olha, eu quero adotar esses filhos que também são meus. E a Justiça acabou deferindo. Então, no registro, conta o nome dos dois pais ou das duas mães. Isso vem avançando e também vem avançando em função desses métodos modernos de procriação assistida, que estão sendo amplamente utilizados por todos, já estão mais popularizados, feitos, inclusive, pelos casais de mulheres têm tido filhos. Se não né? acontecia, por exemplo, morre... Uma empresta o seu... Não, ela tem um filho com o esperma doado. Aí o filho está registrado dela. Aí ela morre. Pois é. Mas a criança tem 8 anos, foi criada pelas duas. Lembra do Vai caso ter que ir da pro casa abrigo. casa dela? Foi exatamente. esse o Vai caso. ter que ir para o também. abrigo. Não é? É um órfão. Vira Exato. órfão. Então, essas questões, à medida que a sociedade, as coisas vão acontecendo, o judiciário foi tendo que olhar e se adaptar, perceber, tem sensibilidade e ir mudando, né? E isso eu acho que foi bonito. Agora, tem uma coisa, hein? O Rio Grande do Sul dá o exemplo sempre. O que acontece no Rio Grande do Sul? Que lá é que mais você... avançado. Muito mais Mas avançado. eu faz 10 anos que fiquei lá, né? Batalhando, escrevendo e falando, né? E é que existe no Rio Grande do Sul câmaras especializadas, né? E 2 de direito de família. Toda a matéria é especializada no tribunal, coisa que não existe no resto do Brasil. Então, sabe, A senhora foi se decisões são mais... especializando nessa... E as 2 câmaras, né, que julgavam, então, a Justiça conseguiu se consolidar nesse sentido, e eu era presidente de uma das câmaras, que esses avanços acabaram acontecendo. Agora, eu queria perguntar para a senhora, doutora Berenice, quais são os tipos de... A senhora que passou, então, depois de sair do Tribunal de Justiça, a senhora se aposentou e é advogada hoje especializada nessa área. Quais são os casos mais frequentes que chegam ao seu escritório?
Quais são as necessidades, digamos, dessa comunidade mais prementes? No fundo, é quando da dissolução da união, quer por separação ou quer por morte, bom, que um dos parceiros deseja que seja reconhecido o direito dele a alguns bens, o direito eventualmente a alimentos e, quando em caso de morte, onde ele poder receber herança, senão fica no caso, como citado aqui pela senadora, de que, bom, ele fica absolutamente desprotegido, né? Então, assim, muitos me procuram para formalizar a união, e quando diz que eu faço casamentos, é que esse é um rito de passagem, eu acho que é importante, né? De se isso ser solenizado as uniões, mas também, assim, ó, quando as uniões se dissolvem, precisam buscar o judiciário, porque não tem nenhuma legislação que permita a concessão desses direitos, bom, a não ser através do judiciário, ou se vai atrás dos parentes, ver se eles concordam, então, de deixar algum bem ou deixar a casa, porque não falta uma legislação. A nossa grande esperança, a senadora e a senhora, para ver se esse nosso Congresso avança nesse sentido. Quais são as perspectivas, senadora? De homofobia? Do PLC 122 e de outros projetos semelhantes. Olha, o que é importante colocar, cada coisa no seu momento, cada dia a sua agonia. E o PL 122, ele é muito mais restrito e não muda normas, não muda, quer dizer, não é que não, ela é mais leve, diríamos, porque é alguma coisa que ninguém pode ser contra o combate à homofobia. E assim mesmo ainda encontra bastante resistência. Encontra, né? Mas é uma resistência, eu acho, de outro patamar do que os que acham que da relação dois homens, duas mulheres, e isso ser porventura chamado de casamento, eu acho que são diferenciados. Eu acho que a aprovação do PL 122, espero que ela ocorra, ela não é, como alguns dizem, uma porta aberta para o casamento. De jeito nenhum. Ela é outro patamar. Nós vamos trabalhar nessa questão e depois nós temos que ver como está o termômetro do Congresso, né? Porque a última campanha foi uma campanha muito pesada, muito conservadora. Parecia que o Brasil tinha aí 10 anos para trás. Ao mesmo tempo, venceu a pessoa que tinha menos preconceito e que menos insuflou essas coisas. Então, isso também foi uma coisa importante, né? O resultado final. Mas foi muito ruim, muito ruim. Eu me senti assim, meu Deus, eu sou brasileira, estou numa campanha para a presidência onde se discutem essas coisas com esse viés tão antigo, tão ruim, e que não levou a nada, nenhum passo, só levou a acirramento de ódio no país. Um país que não tem ódios, né? Então, agora ficaram resquícios. Esses resquícios é que a gente vai ter que agora ver como vão andar, porque deputado e senador tem olho no eleitor, e não é que não tem que ter, tem que ter. Mas tem que ter compromisso, ou não é? Com o cidadão. Qual é a razão de se precisar de leis? É para defender exatamente a minoria. Será que houve algum avanço por parte do eleitor, senadora? E a doutora Berenice, como é que a senhora encara isso? Houve algum avanço? O eleitor hoje está mais, digamos, progressista nessa área? Eu acredito Estaria que mais propenso a aceitar um voto? Depende do comportamento da mídia. Mas a mídia está sendo maravilhosa nesse ponto. Por isso que eu estou contente. Por isso que eu estou contente. A mídia está muito mais a favor desses avanços e desse respeito à cidadania, aos direitos humanos, na verdade, do que sempre esteve. Ela está hoje madura, acolhe, nós vemos nas novelas, que antes também tinha, mas era diferente, né? Eu vejo as matérias, essa semana saiu uma matéria lindíssima com a doutora na Folha de São Paulo. A mídia está sensível à questão. A mídia pode fazer... A mídia é tão poderosa quanto o eleitor, viu, para os deputados e senadores. Então, eu acredito que a mídia se posicionando com clareza, já tivemos editoriais a favor, né, do Globo, acho que também já teve um editorial a favor. Eu acredito que isso faz os que são contra não terem tanto receio, a não ser um pouquinho que sempre é eleito com essas bandeiras que não são, não diria nem que são de fé, são às vezes de outro tipo. Eu, inclusive, tenho preconizado, assim,
junto à Ordem dos Advogados, até na Ordem dos Advogados Nacional, de um evento importante que foi realizado e que participei eu e a senadora, de se criar no Brasil comissões de diversidade sexual em todos os estados, para capacitar os advogados para entrarem com as ações, para os juízes conhecerem essa jurisprudência, daí esse site que eu tenho, trazendo tudo, já tem Tanto mais de 1.000 advogado quanto decisões. juiz precisam conhecer a jurisprudência. Exatamente. Já, né? Eu acho que nós temos que produzir assim, um derrame de ações, quase um tsunami de demandas no Poder Judiciário. Quem sabe que varre o preconceito, varre a discriminação. Então, eu acho que ele é um movimento importante. Também um congresso nacional, que eu levei 5 anos para conseguir realizar, né? Onde se debata essas questões envolvendo, em primeiro lugar, para flexibilizar a opinião pública, para mobilizar e, quem sabe, conseguir convencer o nosso legislador que cumpra a sua obrigação, que é fazer leis para os cidadãos, mas para todos eles. Ok. É para todos eles. Muito obrigado, senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo. Muito obrigado, doutora Maria Berenice Dias, que é ex-desembargadora do Rio Grande do Sul e advogada especializada em direito homoafetivo. Muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Até o próximo programa.